A Bíblia diz que a alegria serve de bom remédio e ela também aformoseia o rosto. Uma beleza que é diferente de uma beleza produzida artificialmente. A alegria te dá saúde e a alegria te dá beleza. Então, devido à importância da alegria, eu quero comentar um pouco sobre o método de Jeremias de trazer à sua mente coisas que produziria nele bons sentimentos. Dependendo dos pensamentos que nós temos, isso afeta diretamente o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa fé, nos torna mais mansos ou nos torna mais ácidos, mais ásperos. Jeremias diz o seguinte: quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou falar sobre esperança, eu vou falar sobre alegria. Mas o método que Jeremias usa, ele também pode ser usado para que haja alegria, para que haja bom humor, para que haja bem-estar em nossa vida. Jeremias diz o seguinte: olha, eu vou trazer à minha mente alguns pensamentos e esses pensamentos irão produzir em mim esperança. Com a alegria não é diferente. Nós também podemos trazer à nossa mente alguns pensamentos e esses pensamentos também produzirá em nós alegria. Dependendo dos pensamentos que nós temos, nós podemos nos tornar mais mal-humorado ou mais bem-humorado. E se tem algo que está faltando no mundo, é pessoas de bom humor. O mundo ele está se tornando azedo, áspero, está se tornando duro, agressivo. As pessoas elas têm uma facilidade muito grande de ferir umas às outras. Pessoas infelizes ferem pessoas. Pessoas infelizes vingam. Pessoas infelizes odeiam. Pessoas infelizes retribuem mal por mal. Pessoas infelizes criam um clima de mal-estar no ar. Então a gente tem que aprender a estar produzindo, se é que eu posso dizer assim, bons pensamentos para que a gente tenha alegria. E aqui eu quero dizer algumas coisas que a Bíblia diz que tem o poder de gerar alegria na vida da gente. Por exemplo, Jesus diz em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, ele envia alguns discípulos a pregar a palavra, e esses discípulos vão, pregam, expulsam demônios e os demônios saem. E aí eles voltam super felizes porque os demônios obedeceram a eles. Aí Jesus diz a eles o seguinte: olha, não fiquem felizes porque os demônios obedeceram a vocês. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Graças a Deus, Jesus não era um pastor da Universal, porque senão teria feito uma festa danada, né? Daria um ibope incrível para esses expulsadores de demônios, como se isso fosse de uma grandeza enorme. Mas Jesus não. Jesus ele coloca a importância daquilo que realmente tem importância. E Jesus diz o seguinte: olha, isso é de menor valor o demônio obedecer a vocês. Isso é quase que insignificante. A beleza e a grandeza e a coisa pela qual vocês têm que estar felizes não é porque os demônios obedeceram vocês. É porque vocês têm o nome escrito nos céus. Então, essa verdade de que o nosso nome está escrito nos céus, de que quando a vida acabar, quando nós morrermos, não está tudo acabado, que há um lar onde nós vamos morar, que a vida não se resume aqui. Ainda que eu tenha atropelos e feridas e choros aqui, há um lar à minha espera, como Jesus disse, que Ele foi nos preparar lugar. A nossa morada, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro eu, que é o eu espiritual, porque o eu físico é apenas temporário. Estamos apenas tendo uma experiência humana, mas que o que de fato somos seres espirituais criados eternamente. Essa verdade de que nós temos um lar no céu, de que Jesus irá nos buscar, de que a nossa verdadeira pátria é lá, deve nos alegrar, deve gerar em nós alegria.
Talvez não dê para você se alegrar no seu casamento, talvez os seus filhos não é tudo aquilo que você espera, talvez as suas finanças não estão como você gostaria, talvez a sua vida sentimental não está como você gostaria, mas a boa notícia é que se você tem Jesus, você tem um lar a te esperar. Você tem uma verdadeira pátria, uma casa celestial, onde você irá passar a eternidade. E lembrar disso tem que produzir em nós alegria. E se produz alegria, nós temos que constantemente estar trazendo à nossa memória essa verdade. O outro pensamento que eu quero comentar com você, que deve gerar em nós alegria, e que nós temos que ter o hábito de estar passando eles em nossa mente, porque não tem como parar de pensar, mas tem como a gente pensar no que é certo. Eu acredito que não é possível coordenar e equilibrar os pensamentos de forma exata, com a capacidade total de não pensar no que não pode, de não ter ideias ruins. Mas eu acredito que é possível a gente trazer à memória da gente bons pensamentos que produzem em nós sentimentos legais. Um desses pensamentos, o outro pensamento que eu quero comentar com você, é a verdade de que nós temos Deus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, fala assim, olha, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4, no versículo 4 de Filipenses, ele volta a dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Abacuque diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, no currais não haja gado, o produto da oliveira minta, e aí ele vai falando uma série de coisas que podem dar errado, ele resume tudo dizendo, eu me alegrarei no Senhor. Então, nós temos um lar a nos esperar, e a outra verdade é que nós temos Deus. Não estamos sozinhos, não somos órfãos, não temos que resolver os problemas sozinhos, não estamos abandonados. Como o próprio nome de Jesus diz, Emanuel, é Deus conosco, Deus que anda conosco. Ainda que Ele não resolva tudo, mas Ele estará sempre conosco para nos consolar, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos levantar quando cairmos, para nos consolar quando chorarmos. Então, a verdade de que Deus está conosco, que Ele é um Deus que anda conosco, que é parceiro, que não nos abandona, deve nos alegrar. Você não é órfão, você não está sozinho para resolver os seus problemas. Você tem um parceiro, você tem um amigo, e a coisa mais bela de Deus é Ele estar conosco. O melhor presente de Deus para nós é Ele mesmo. Não há nada melhor que Deus nos possa nos dar além dele. Ele é a coisa mais bela que nós recebemos. Desde o dia em que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e Deus veio ter uma relação íntima e pessoal com o ser humano, isso foi a coisa mais bela da parte de Deus. Deus nos ama e anda conosco, e essa verdade tem o poder de gerar alegria em nossos corações. A prova do amor de Deus por nós é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus na cruz é o grito de Deus de que Ele nos ama, de que Ele nos ama. Ainda que Ele não faça outras coisas, ainda que Deus, na verdade, não faça mais nada, só de Ele ter morrido pelos nossos pecados, nos garantido a salvação, já é o bastante para declarar o grande amor de Deus para conosco. Deus existe. Nós temos um lar a nos esperar. Essas verdades têm o poder de gerar alegria em nossas vidas.